O Fórum Econômico Mundial não foi simplesmente uma criação de Klaus Schwab, como nos fazem acreditar. Na realidade, esta organização nasceu de um programa financiado pela CIA em Harvard, liderado por Henry Kissinger, e desenvolvido com a ajuda de John Kenneth Galbraith e Herman Kahn. Esta é a história incrível dos homens reais que recrutaram Klaus Schwab, ajudaram-no a criar o Fórum Econômico Mundial e ensinaram-no a parar de se preocupar tanto e começar a amar a bomba. A história oficial do Fórum Econômico Mundial foi fabricada para parecer que a organização foi estritamente uma criação europeia, mas isso não é verdade. Klaus Schwab teve uma equipe política americana de elite trabalhando nas sombras que o ajudou a criar esta organização globalista baseada na Europa. Se você tem conhecimento decente da história de Klaus Schwab, saberá que ele frequentou Harvard nos anos 1960, onde conheceu o então professor Henry Kissinger. Klaus Schwab formaria uma amizade ao longo da vida com este homem. No entanto, como acontece com a maioria das informações dos anais dos livros de história do Fórum Econômico Mundial, o que você foi informado não é a história completa. Na verdade, Henry Kissinger recrutaria Klaus Schwab em um seminário internacional em Harvard que havia sido financiado pela CIA americana. Esta conexão passou largamente despercebida até agora. A pesquisa de Johnny Vedmore indica que o Fórum Econômico Mundial não é meramente uma criação europeia. Na realidade, é uma operação que emana dos grandes nomes da política pública das eras Kennedy, Johnson e Nixon da política americana. Todos com vínculos com o Conselho de Relações Exteriores e o movimento da Mesa Redonda Associado, com um papel de apoio desempenhado pela CIA. Havia 3 homens extremamente poderosos e influentes, Kissinger estava entre eles, que levariam Klaus Schwab ao objetivo final de dominação global completa, alinhada com o Império Americano, através da criação de políticas sociais e econômicas. Além disso, 2 dos homens estavam no centro da fabricação da ameaça sempre presente da guerra termonuclear global. Ao examinar estes homens através dos contextos mais amplos da geopolítica do período, o objetivo é mostrar como seus caminhos se cruzariam e se uniriam durante os anos 1960. Como eles recrutaram Klaus Schwab através de um programa financiado pela CIA e como eles foram a verdadeira força motriz por trás da criação do Fórum Econômico Mundial. Estes 3 indivíduos, Herman Kahn, Henry Kissinger e John Galbraith, tornaram-se 3 das pessoas mais influentes na América no que diz respeito à dissuasão termonuclear, criação de política externa e elaboração de políticas públicas. A maior parte do foco ao longo das carreiras destes homens havia sido na Europa e na Guerra Fria. No entanto, seus papéis variados e outros eventos importantes do período têm todo o potencial de facilmente distrair pesquisadores de outros eventos mais subversivos e bem escondidos. Estes 3 americanos poderosos estavam todos ligados uns aos outros de várias maneiras, mas uma linha interessante e notável em particular une estes homens durante o período entre 1966 e 1971, com a criação do painel de 22 conselheiros liderado por Kissinger para ajudar a moldar a política europeia. Mas isso não é tudo. Eles também estão ligados à fundação do Fórum Econômico Mundial. Todos os 3 homens eram membros do Conselho de Relações Exteriores, o ramo americano do movimento imperialista anglo-americano da Mesa Redonda. Henry Kissinger já tinha laços profundos com o CFFR, tendo sido recrutado por eles logo após a graduação. Galbraith havia supostamente renunciado sua associação ao Conselho de Relações Exteriores de forma altamente pública em 1972, declarando que o conselho era chato e dizendo a um jornalista que a maioria dos procedimentos envolvia um nível de banalidade tão profundo que a única questão que levantavam era se alguém deveria suportá-los. Embora não haja data pública de quando Galbraith se tornou membro do Conselho de Relações Exteriores, ele havia escrito para sua publicação desde 1958 com o artigo Teorias Econômicas Rivais na Índia. Estes artigos foram impressos em Foreign Affairs, o jornal oficial do Conselho de Relações Exteriores. Herman Kahn também podia ser encontrado publicando alguns de seus ensaios através do Conselho, escrevendo a peça Alternativas na Europa, em julho de 1966,
E se as negociações falharem, em julho de 1968. Ambos foram publicados enquanto ele trabalhava como conselheiro oficial do Departamento de Estado. Antes dos anos 1960, estes três intelectuais americanos extremamente influentes haviam se envolvido profundamente em tentar entender os problemas de uma Europa pós-guerra e tentaram mapear o futuro do continente devastado pela guerra. Galbraith havia viajado extensivamente por toda a Europa, incluindo seus estudos sobre as políticas alemãs durante o Terceiro Reich e após o colapso da Alemanha de Hitler. Galbraith prosseguiria estudando os sistemas soviéticos da mesma forma. A influência de Galbraith sobre o futuro presidente John F. Kennedy desde muito jovem não pode ser subestimada. E Galbraith era poderoso o suficiente para ver JFK começar a retirar tropas do Vietnã por sua recomendação. Quando Kennedy foi assassinado em Dallas, Galbraith seria o homem a redigir o discurso inicial do presidente que chegava à nação. Mas Galbraith logo seria empurrado para a margem. Durante a turbulência dos anos 1960, Galbraith estaria próximo de Henry Kissinger, ambos sendo professores de Harvard, membros do Conselho de Relações Exteriores, e ambos aparentemente tinham o mesmo objetivo de tornar a Europa estável o suficiente para que o continente fosse bem defendido contra qualquer agressão soviética potencial. Para Galbraith e Kissinger, e também para o establishment político americano mais amplo, a Europa era a principal ameaça não apenas à estabilidade global, mas também à hegemonia americana predominante em geral. A estabilidade relativa na Europa durante o período pós-guerra era percebida como sendo devido ao impasse termonuclear, e desde muito cedo Kissinger identificou esta dinâmica e começou a manipular a situação para o benefício da supremacia americana. Henry Kissinger não estava sozinho em tentar entender as dinâmicas complexas em jogo em relação à dissuasão termonuclear e como isso afetava a elaboração de políticas. Herman Kahn era a figura líder no planejamento estratégico termonuclear durante o mesmo período, e o trabalho de Henry Kissinger sobre o mesmo assunto, a partir de meados dos anos 1950, o veria cruzar caminhos com Herman Kahn em muitas ocasiões. Herman Kahn ofereceu a Henry Kissinger algo que todos os políticos e elaboradores de políticas desejam: a capacidade de prever eventos futuros com relativa precisão. Herman Kahn era um verdadeiro profeta sobre os avanços tecnológicos do futuro não tão distante, e seu trabalho, embora muitas vezes estoico e desprovido de emoção humana, resistiu muito bem ao teste do tempo. Os objetivos de Kahn e Kissinger se sobreporiam durante os anos 1960 e, conforme as avaliações de ameaça que Kahn fez durante este período se tornaram mais otimistas, Henry Kissinger veria o trabalho de Kahn como sendo fundamental para oferecer um novo futuro às pessoas do mundo. No entanto, a visão de Henry Kissinger do futuro não era uma sociedade livre e justa, avançando para um admirável mundo novo. Mas sim, Kissinger pretendia criar uma imagem do mundo que havia sido distorcida por sua própria perspectiva do establishment, orientado pelo Conselho de Relações Exteriores. Embora ele tentasse se reposicionar como um verdadeiro estadista, Kissinger continuaria a subverter não apenas os processos democráticos estrangeiros, mas também a minar o sistema americano para o eventual benefício de uma agenda globalista. Como Kissinger mesmo disse, haverá o surgimento de uma nova ordem internacional. Nos próximos 4 anos, veremos o surgimento de uma nova ordem internacional no início de uma nova ordem internacional. Quando Klaus Schwab foi primeiro reconhecido por Kissinger como um potencial futuro líder globalista, o jovem alemão relativamente jovem seria apresentado a Galbraith e Kahn. Isso coincidiria com o trabalho de Herman Kahn, identificando a necessidade de treinar especificamente indivíduos com potencial de liderança, separadamente daqueles que frequentam os modelos educacionais padrão predominantes. Isso soa muito como o programa de jovens líderes globais de Klaus Schwab, não é? Até Vladimir Putin foi um jovem líder global do Fórum Econômico Mundial. Como Klaus Schwab disse orgulhosamente, o que temos muito orgulho agora é da geração jovem, como o primeiro-ministro Trudeau, o presidente da Argentina e assim por diante, certamente penetra no gabinete. Então ontem nosso senador, em uma recepção para o privado Trudeau, e eu saberia que metade deste gabinete, ou até mais da metade, são na verdade jovens líderes duplos do mundo. No ano em que Klaus Schwab deixou Harvard,
ele foi abordado por Peter Schmidheiny, que acabara de vender a Esker Wyss para o grupo Sulzer. A Esker Wyss era uma fábrica de Ravensburg durante a Segunda Guerra Mundial e havia sido administrada pelo pai de Schwab, Eugene Schwab. Ela havia sido envolvida na fabricação de turbinas de água pesada para o esforço secreto da bomba atômica nazista. Klaus Schwab fala em uma entrevista sobre o momento em que Schmidheiny o chamou dizendo: "Você vem de Harvard agora, e métodos de gestão modernos vêm ajudar a tornar a integração um sucesso." No entanto, o que Klaus Schwab não mencionou é que ele ajudaria a Sulzer e a Esker Wyss a se fundir, resultando em uma nova empresa chamada Sulzer AG. Essa empresa, onde Schwab serviria como diretor, passaria a quebrar a lei internacional, ajudando o regime do apartheid sul-africano em seu programa ilegal de bomba termonuclear. Klaus Schwab havia acabado de deixar a esfera de influência de alguns dos especialistas mais significativos em guerra termonuclear. E no mesmo ano em que deixou Harvard, ele lideraria uma fusão de uma empresa lidando com a propagação de tecnologia de bomba termonuclear para regimes despóticos. Para muitos de nós que não mapeamos cenários de extinção aterrorizantes, podemos ficar acreditando que o apartheid da África do Sul, ganhando a arma nuclear, neste ponto da história, teria sido uma das piores coisas que poderiam ter acontecido. No entanto, os cenários de desastre termonuclear de Herman Kahn levaram o gênio da estratégia a acreditar que, excluindo um desastre, sabotagem ou acidente, nenhuma grande potência nuclear ousaria disparar uma arma termonuclear como ato de agressão no futuro previsível. Na verdade, o pensamento do establishment havia mudado significativamente a ponto de Herman Kahn e outros estarem aconselhando que, em certos cenários, tornar um país como a França uma potência nuclear poderia ter benefícios significativos para a segurança, tanto regional quanto globalmente. A guerra termonuclear não era mais o fim de tudo da política de defesa estratégica. E foi nas brasas moribundas dos anos 1960 que as mesmas pessoas que haviam causado todo o medo de um apocalipse termonuclear realmente pararam de se preocupar e aprenderam a amar a bomba. Então, Klaus Schwab é o verdadeiro cérebro por trás da formação do Fórum Econômico Mundial. O que devemos fazer do envolvimento da CIA no seminário que Kissinger usou para recrutar Klaus Schwab? Seriam os poderes que se escondem por trás de organizações como o Conselho de Relações Exteriores os verdadeiros fundadores da Organização Globalista de Elaboração de Políticas? O Fórum Econômico Mundial foi destinado simplesmente a unir a Europa, ou foi realmente destinado a unir a Europa com a América, seguido pelos superestados restantes em uma nova ordem mundial projetada por grandes nomes do Conselho de Relações Exteriores como Kissinger, Kahn e Galbraith? Como Kissinger disse, há necessidade de uma nova ordem mundial, mas tem características diferentes em diferentes partes do mundo. Mas hoje, com a Ásia já superando a Europa em produção, a Índia e a China estão claramente se tornando parte de nossa nova ordem, enfrentando um gene comum. Isso fará isso pela primeira vez na história em uma base global. Estes três homens poderosos viram em Schwab um reflexo de seus próprios desejos intelectuais. Klaus nasceu na segunda metade da mesma década em que o movimento tecnocrático havia começado, e ele viria da primeira geração a ter seus anos formativos em um mundo pós-guerra. As previsões de Herman Kahn para o futuro não haviam sido apenas um exercício de maravilha humana, também havia sido um projeto para tornar essas previsões uma realidade o mais rapidamente possível e independentemente das consequências. Em 1964, Klaus Schwab estaria tentando decidir o que faria com sua carreira. Ele tinha 26 anos e procurava direção, e encontraria essa direção de uma fonte familiar, seu pai, Eugene Schwab. Eugene havia estado do lado errado da história durante a Segunda Guerra Mundial e havia estado envolvido no esforço da bomba atômica nazista. Eugene Schwab diria ao seu filho que seria apenas em Harvard onde ele realmente seria capaz de florescer. Em uma Alemanha pós-guerra dividida, o medo intenso que veio da ameaça sempre iminente e bem dramatizada da guerra termonuclear havia se tornado parte cotidiana da psique das pessoas. Harvard era bem conhecida na época por desempenhar um papel central na elaboração de políticas da Guerra Fria. Eles estavam tentando mirar nos assuntos europeus, e Klaus Schwab se colocaria bem entre os principais formadores de opinião na cena de desastres termonucleares.
Enquanto estava em Harvard, Klaus Schwab frequentaria o Seminário Internacional de Kissinger, que foi financiado pela CIA, através de um canal conhecido. Através deste processo, Klaus Schwab seria apresentado a um grupo de homens que estavam tentando ativamente influenciar a política pública europeia por todos e quaisquer métodos, incluindo usar o medo da perdição nuclear iminente. Eles reconheceriam seu potencial imediatamente, tanto que estariam lá para Schwab durante toda a fundação do Fórum Econômico Mundial. Com Kahn, Kissinger e Galbraith trazendo credibilidade percebida ao projeto, não foi fácil para Schwab sozinho explicar às elites europeias o que pretendia fazer. Então ele trouxe Kahn e Galbraith para a Europa para persuadir outros jogadores importantes a se tornarem parte do projeto. Galbraith seria o primeiro palestrante principal no fórum, com a presença de Herman Kahn também atraindo interesse significativo. No entanto, este segundo Fórum Econômico Mundial emperraria sem a presença dos nomes maiores, e Klaus Schwab sabia que precisaria de algo para atrair as multidões para a terceira parcela da reunião anual de seu fórum. Então, em 1972, o fundador do Clube de Roma, Aurélio Péchet, havia publicado seu livro controverso Os Limites do Crescimento, um livro que havia sido encomendado pelo Clube de Roma e que adotou uma abordagem malthusiana à superpopulação. O livro questionaria a sustentabilidade do crescimento econômico global, e Péchet seria convidado por Schwab para fazer o discurso principal no Fórum Econômico Mundial de 1973. Esta estratégia de relações públicas arriscada valeu a pena para Schwab e sua organização. A partir desse ponto, o fórum cresceria em tamanho, escala e poder. Mas tudo começou com um curso financiado pela CIA, dirigido por Henry Kissinger, em Harvard. Agora, Klaus Schwab se tornou mais do que apenas um tecnocrata. Ele tem sido muito vocal sobre sua intenção de fundir suas identidades físicas e biológicas com tecnologia futura. Como ele disse, é no final que a Revolução Industrial forçará. É uma fusão de nossas identidades físicas, rituais e biológicas. Ele se tornou uma caricatura viva de um vilão malvado tipo Bond, conduzindo reuniões secretas com as elites no alto dos chalés das montanhas da Suíça. E eu não acho que essa imagem que temos de Schwab seja um acidente. Nos anos pós-guerra, algo muito único aconteceu na cultura ocidental, quando o governo começou a usar a mainstream como ferramenta para mirar no público com operações psicológicas de grau militar. O establishment dominante descobriria que casar o drama de cenários de conflito com mídia como filme seria extremamente útil. É quase semelhante a criar propaganda autopropagadora. Em alguns casos, filmes como Dr. Strangelove, de Stanley Kubrick, eram veículos fantásticos para as pessoas entenderem o absurdo do planejamento de cenários de desastre termonuclear. Se as pessoas o percebem como um vilão malvado todo-poderoso, então você pode não ganhar o apoio do homem comum, mas ganhará a atenção daqueles que buscam poder e riqueza. É quase como uma mariposa para a chama. Mas o que eles estão se referindo são as pessoas que eles consideram partes interessadas na sociedade. Isso é muito importante entender. A projeção de extrema riqueza e poder atrairá e trará as chamadas partes interessadas da sociedade para a mesa do Fórum Econômico Mundial. Agora, com essas partes interessadas a bordo, o principal produto ideológico de Klaus Schwab, o capitalismo de partes interessadas, verá a transferência de poder longe dos verdadeiros processos democráticos e para um sistema de governança por um pequeno grupo de liderança pré-selecionado. Este grupo será treinado para continuar a agenda estabelecida para eles pela geração anterior. Como previsto por Herman Kahn, eles deterão todas as cartas, enquanto as pessoas comuns ficarão apenas com o processo pseudo-democrático ilusório, pobreza e operações psicológicas absurdas constantes para nos distrair constantemente. Klaus Schwab logo se tornaria tudo o que Herman Kahn temia durante suas previsões mais pessimistas. Quando o Clube de Roma produziu o relatório Os Limites do Crescimento, foi Herman Kahn quem refutaria suas descobertas e se manifestaria contra seu pessimismo, enquanto ao mesmo tempo Klaus Schwab o tornaria central para suas maquinações e faria o fundador ser o palestrante principal em seu fórum em Davos. Nossa situação geopolítica atual está aparentemente regredindo de volta à dinâmica leste versus oeste da era da Guerra Fria novamente. Com eventos recentes na Ucrânia, a mídia mainstream está regurgitando pontos de discussão nucleares
que são completamente paralelos aos de 60 ou 70 anos atrás. Acredito que há uma razão muito óbvia para nosso retorno à retórica da Guerra Fria. É um sinal muito óbvio de que Klaus Schwab e seus apoiadores estão sem ideias. Eles parecem estar retornando a um paradigma geopolítico no qual se sentem mais seguros e, mais importante, que causará medo em massa da guerra termonuclear. Este ciclo de repetição sempre acontecerá uma vez que um movimento ideológico está ficando sem ideias originais. Desde o final dos anos 1960, Klaus Schwab tem tentado criar o mundo que Hermann Kahn previu. No entanto, a visão de Hermann Kahn para o futuro, mesmo sendo bastante precisa, tem mais de meio século. O movimento tecnocrático de Klaus Schwab depende do desenvolvimento bem-sucedido de tecnologias inovadoras que nos avançarão em direção a uma visão amplamente fabricada em 1967. Apenas estudando uma lista mais refinada das previsões de Kahn, você pode ver que toda a ideia que Klaus Schwab promove é quase inteiramente baseada na visão de Kahn do ano 2000 e na visão desse documento de como nosso futuro pode parecer. Nossas previsões datando do final dos anos 1960. No entanto, o que Klaus Schwab parece ignorar ao forçar sua agenda futurista em todos nós é que muitas das previsões de Kahn também foram combinadas com avisos dos perigos que serão criados pelo avanço tecnológico futuro. Conforme Klaus Schwab chega ao fim de sua vida, ele parece estar desesperado para avançar uma agenda futurista radical com o potencial óbvio para desastre global. Johnny Vedmore acredita que o Fórum Econômico Mundial está alcançando seu nível máximo de expansão antes de seu colapso inevitável, porque eventualmente aquelas pessoas que amam suas próprias identidades nacionais se levantarão contra a ameaça imediata às suas culturas específicas e lutarão contra o governo globalista. A ideia básica é que você não pode tornar todos globalistas, não importa quanta lavagem cerebral seja aplicada. Há uma contradição natural entre liberdade nacional e governo globalista que torna os dois completamente incompatíveis. Como um pensamento final muito pertinente, Hermann Kahn escreveria algo extremamente significativo durante o mesmo ano em que Klaus Schwab deixaria Harvard. No documento do Instituto Hudson de 1967 mencionado anteriormente, intitulado O Estudo Piloto Auxiliar para o Programa de Pesquisa de Política Educacional, Relatório Final, Hermann Kahn escreve: tornou-se cada vez mais claro que nossas conquistas tecnológicas e mesmo econômicas são bênçãos mistas. Através do progresso surgem questões como o acúmulo, aumento e proliferação de armas de destruição em massa, a perda de privacidade e solidão, o aumento do poder governamental e ou privado sobre indivíduos, a perda de escala e perspectiva humanas e a desumanização da vida social ou mesmo do eu psicobiológico. O crescimento de centralizações administrativas ou fiscais perigosamente vulneráveis, enganosas ou degradáveis. A criação de outras novas capacidades tão inerentemente perigosas a ponto de seriamente arriscar abuso desastroso. E a aceleração de mudanças que são muito rápidas ou cataclísmicas para permitir ajuste bem-sucedido. Talvez o mais crucial sejam as escolhas que são muito grandes, complexas, importantes, incertas ou abrangentes para serem deixadas com segurança para humanos falíveis. E isso é exatamente o que todos temos alertado. Você não pode simplesmente ceder tanto poder ao establishment. Você não pode dar a nenhum político tanto poder sobre sua própria vida, porque se você fizer isso, estará essencialmente pedindo por tirania. Esta é toda a história por trás das verdadeiras origens do Fórum Econômico Mundial. Uma criação não da Europa, mas do establishment americano, financiada pela CIA e projetada para estabelecer uma nova ordem mundial sob hegemonia globalista. É crucial que entendamos essas conexões e resistamos a essas tentativas de controle autoritário sobre nossas vidas e liberdades.